Boa tarde! Shalom, Adonai, para você, meu querido, minha querida, que vai entrar na minha live nesta terça-feira, dia 9 de junho de 2026, às 17 horas e 15 minutinhos. Estamos aqui para mais um dia de live, mais um dia que senti desejo de entrar aqui. Eu sei que é um momento agora muito gostoso. Para mim, eu creio que é um dos meus melhores momentos. É quando eu estou fazendo live. Porque eu amo estar falando de Deus. Eu amo ser um instrumento de Deus. Eu amo saber que eu sou uma serva. Nada além do que uma serva. Eu sirvo a Deus. Eu estou aqui dizendo: faz comigo como tu queres. E neste 9 de junho de 26, já caindo a tarde, daqui 45 minutos entra a nossa noite de terça-feira. E como é maravilhoso, como Deus é bom, como Deus é bom. Eu quero agradecer a este Deus, eu te agradeço, Senhor, porque até aqui, Senhor, o Senhor nos ajudou e por isso nós estamos alegres, Pai. Senhor, Tu sabes, Pai, que o meu intuito aqui, o meu desejo aqui é glorificar o Teu nome através daquilo que o Senhor me ensina a fazer, através daquilo que o Teu Espírito Santo tem me instruído, Deus. Nada além do que isso, Pai. A finalidade de eu estar aqui nesta tela, Senhor, é para que o Senhor seja falado, para que o Senhor seja anunciado, para que o Senhor, ó Deus Criador, seja conhecido. Eu sei da minha simplicidade, eu reconheço a minha simplicidade, Deus. Até porque de mim mesma nada tenho, nada sou, de mim mesma não. Se eu tenho algo é de Ti, o Senhor me deu, é do céu que eu recebi. E eu te agradeço, ó Deus da minha vida, por este momento aqui no meu lar, fazendo a minha live, Senhor. Me propondo a estar diante desta tela, para falar aquilo que o Senhor colocar no meu coração e nos meus lábios, Pai. Em nome de Jesus, entra comigo, perdoando os nossos pecados, fazendo com que nós sejamos limpos pelo Teu sangue. Venha, Senhor Deus, abençoar este povo que vai entrar aqui também, fazendo com que eles também sejam perdoados, Pai, dos seus pecados. Fazendo com que cada irmão, cada irmã que entrar aqui na minha live de hoje, seja alcançado com as Tuas mãos poderosas, ó Pai. Guarda a minha vida aqui, meus vizinhos, guarda minhas filhas, meus genros, meus netos, Pai. Minha bisneta, a casa das minhas filhas, dos meus genros. Guarda tudo que pertence a eles, meu Deus. Tudo que pertence a mim, me guarda também, aos meus vizinhos também, Senhor. Guarda-nos e livra-nos, em nome de Jesus. Amém, 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 glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos ouvir esse louvor que vai iniciar agora, vamos? Perdão. Louvado seja Deus. Rosane Betim, seja bem-vinda, minha amada irmã, de grande distância, né, Rosane?
Beijo, minha querida irmã. Abraço. Isabela Cristina. Beijo, Isabela. Deus te abençoe mais e mais. Aleluia. Glória a Deus. Eita, coisa linda. João viu. Quem é este homem? Era Jesus de Nazaré. Não era um sonho e não é mesmo. É a realidade. Paz do Senhor, Rosane. Deus esteja aí tocando no seu lar, na sua família, colocando a bênção que enriquece e não acrescenta dores. Amém. João viu. Suzana Ferreira, de Cerqueira, César. Suzana, tudo bem com você? Eu lembro de você, Suzana. Beijo, minha amada Suzana, de Cerqueira, César. Fizemos obras aí, né, Suzana? Lembrou de mim? Oh, glória! Dá um abraço em todo mundo aí que eu conheci, com aqueles que me conheceram. Fala pra eles da minha live. Compartilha. Um abraço pra vocês aí, Cerqueira, César. Ficou marcado pra mim o trabalho que fizemos aí de evangelização, né? Louvado seja Deus, Suzana. Beijo no coração. Oh, glória a Deus. Suzana de Cerqueira, César. Maravilha. Amém, Suzana. Glória a Deus. Jandira Silva Campos, bem-vindo. Bem-vinda, Jandira. Damares Campos. Damares, Deus abençoe você, seu esposo, sua filha. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos nos preparar, porque olha, Jesus está prestes a vir. Nos preparemos, porque Ele vai voltar buscar aqueles que estão ligados, assim ó, ligados com Ele, não perfeitos, mas servindo a Ele, procurando fazer a vontade dEle, perguntando a Ele o que Ele quer de nós, e Ele nos ensina. Ele é tudo para nós, e é Ele que nos ensina, é Ele que nos instrui, é Deus que tem a nossa bênção. Mãe de Marli, eu não entendi aqui, Suzana. Você escreveu Suzana, mãe de Marli? Damares Campos, saudade de você. Olha que lindo. Eu até vou aumentar o som. Eu tenho a mesma alegria de ver
anos e meios, oh, como eu seria tão feliz assim. Não iria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança e dava a todos um gozo infinito. Ao ver as gravuras e os quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na terra. Amém, Suzana. Amém. Amém. Eu lembro dos cultos que nós fizemos aí. E eu tenho saudade desse tempo. Abraço aí pra Cerqueira. César. Tá bom, amada? Eu creio em um Cristo de rosto alegre. Eu creio em um Cristo que é vencedor. Sim, casa do Antônio, eu lembro. Muito. Se a face. Amém, Suzana. Amém. Eu ainda oro por vocês aí, hein? Ainda tá na minha oração, Suzana. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus, como Ele é. Oh, aleluia, saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança e dava a todos um gozo infinito. Aleluia! Um dia também eu verei face a face o meu Jesus, e assim eu creio, pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus, como Ele é. Ainda eu vou ver Jesus como Ele é. Eu vou andar com Ele nas ruas de ouro. Ah, se vou. Já estou lá pela fé. Aleluia. Andando nas ruas de ouro com Jesus. Vamos nos preparar, porque o céu é que nos espera. O inferno não foi feito para nós. Jesus morreu para nos salvar do inferno. Venhamos agora a ter Jesus como comandante da nossa vida. Amém? O dono da nossa vida. Porque Ele pagou um preço muito alto. E esse preço é para que nós fôssemos salvos. Amém?
Eu quero, neste momento, ler a palavra do Senhor em Isaías, capítulo 59. Diz assim: o pecado e suas consequências. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas o versículo 2 fala bem assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Amém? Então Isaías, aqui o profeta messiânico, profeta Isaías, mais ou menos 747 anos antes de Cristo nascer, o profeta Isaías, muito usado por Deus, ele já profetizava a vinda de Jesus Cristo. Por isso que fala que Isaías, o profeta Isaías, ele é o profeta messiânico, porque ele profetizou muito sobre a existência de Jesus, a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, quem seria Jesus neste planeta Terra. Então, como ele fala em outras partes também na Bíblia, mas o profeta Isaías foi o que profetizou muito sobre a vinda de Jesus, para que ele pudesse nascer aqui como ser humano, mas ele veio também como Deus. Então ele tinha a parte de ser Deus e a parte de ser humano. E quando Isaías profetizou sempre a vinda de Jesus, ele também escreveu aqui no capítulo 59, que a mão do Senhor, nosso Deus, não está encolhida assim, para que não possa me abençoar. As mãos de Deus, elas não estão encolhidas, para que não possa abençoar a minha vida, encolhida para que não possa abençoar a sua vida. Pelo contrário, o profeta Isaías diz que não estão encolhidas. Então, quando nós lemos uma parte da Bíblia desse jeito, nós podemos entender que Deus, ele é o Deus que quer nos abençoar. O plano de Deus é nos abençoar. O plano de Deus é fazer com que nós sejamos felizes. Aqui está dizendo que a mão do Senhor, quer dizer, a mão de Deus, ela não está encolhida. E nem também os ouvidos. Surdo, para que não possa ouvir a nossa oração, o nosso clamor. Então existe aqui a certeza, quando lemos esta palavra, que Deus, ele quer nos abençoar. Deus, ele quer ver os homens, né, as mulheres, os seres humanos que ele formou, macho e fêmea, o fez. Então Deus, ele quer ver estes seres humanos, que somos nós humanos, felizes. Deus não quer o nosso mal. O problema é o seguinte, olha o versículo 2 agora. Deus falou aqui: a minha mão não está encolhida, os meus ouvidos não estão tapados para que eu não ouça a sua oração, o seu clamor. Não, meu ouvido não está tampado. Aqui está dizendo aí.
né? Olha, vou ler novamente o versículo 1 do capítulo 59 de Isaías. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar ou abençoar, nem surdo o seu ouvido de Deus, para não poder te ouvir. Agora no versículo 2, Isaías escreve, inspirado pelo Espírito de Deus, dizendo: mas as vossas iniquidades fazem separação ou divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, os nossos pecados encobrem o nosso rosto. O pecado, sabe? Aquela coisa que você faz e você sabe que você está errado. Aquela situação que você vive e você sabe que não é daquele jeito que Deus quer que você viva. Porque quem já participou de igreja, quem já participou de cultos, quem já teve assim estudos bíblicos e às vezes até acaba esfriando na fé, acaba abandonando a fé, acaba assim ficando frio, já não tá nem mais aí com as coisas de Deus. A pessoa, quando ela se afasta de Deus, ela começa a ficar primeiro morno. Ela já não tem mais aquele fervor que tinha nas coisas de Deus. Ela não tem mais aquela alegria, aquele gozo na alma, aquele desejo de estar ali fazendo a vontade de Deus. Quando o inimigo entra com uma seta, com um pensamento, com um desejo ruim no coração da pessoa e a pessoa não discerne, a pessoa não consegue discernir que aquilo é o inimigo atacando ela, atacando ele, no pensamento dele ou dela. Então, quando a pessoa não percebe que é o inimigo, o que vai acontecer? A pessoa, ela fica, como diz aqui, o pecado encobre o rosto nosso, para que nós não possamos ver o rosto de Deus. Está aqui. Os nossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Quer dizer, o pecado que nós fazemos é quando nós, na verdade, que pecadores nós somos. Não tem ninguém aqui perfeito que ande nos trinques. Não existe, porque nós somos humanos. Nós fomos gerados do pecado. Infelizmente, Adão e Eva pecou, e esse pecado original passa para nós quando já nós nascemos, que somos bebezinhos, nenenzinhos. Então nós já nascemos no pecado. Agora vai, Deus manda seu filho para morrer por nós, para pagar os nossos pecados. Então, quando nós crescemos e tomamos uma idade de saber o que estamos fazendo, quando nós crescemos e nos tornamos assim já responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas maneiras de agir, falar, pensar, aí nossa vida já começa a responder para Deus a respeito daquilo que muitas das vezes nós sabemos que não é aquilo que Deus quer, mas a nossa carne, ela nos força, a nossa carne, ela quer fazer justamente o que Deus não quer que façamos. Porque a nossa carne é pó. A nossa carne, ela pertence a esta terra, sabia? Nós fomos feitos com material terreno, que é o pó da terra. Então, a nossa carne, esse corpo aqui carnal que nós temos, que é de carne e osso, tá? É de carne e osso, esse corpo aqui, ó. Ele não deseja, não, aquela vontade de desejar as coisas do céu. A carne, ela é mais voltada para as coisas daqui desta terra mesmo. Porque ela é daqui. Então ela sabe viver com aquilo que é daqui. A carne não aprendeu coisas do céu. Tá entendendo? E nós somos carne. Então por isso que temos que tomar cuidado. Porque nós somos formados do pó da terra. Nós somos carne pura. E esta carne,
a natureza dela nem pensa nas coisas de Deus. A nossa carne, ela quer esse gozo terreno, vai que vai, de qualquer jeito, vai. Essa é a vontade da carne. E a Bíblia fala para nós, aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Porque Deus é santo, Deus é puro, Deus é do céu. E nós estamos, a nossa carne é da terra. Tanto que depois que morre, volta à terra. Então, quando Deus, Ele fala que aquele que vive na carne não agrada a Ele, porque esta carne, ela não tem nada a ver com as coisas do céu. A nossa alma é uma área do sentimento. E ela fica entre querer fazer a vontade de Deus e querer fazer a vontade do próprio sentimento humano. Sentimentos também carnais. Então, às vezes, nossa alma, ela também nos assim, quer comandar nós para um lado do sentimento, no qual nós pensamos, às vezes, no sentimento da alma contrário à verdadeira maneira de vivermos como Deus quer que vivamos. A nossa alma, ela é muito sentimental. Então, nós temos que pensar que nós temos um corpo que é terreno, uma alma que é sentimental, mas nós temos um espírito de vida. Espírito que ninguém vê, mas é um espírito de vida que foi soprado nas nossas narinas quando Deus nos formou desde a fundação do mundo. Esse sopro que Deus deu em nossa narina, esse espírito de vida que Deus colocou em cada um de nós, esse pertence a Deus, esse veio do céu. Então o nosso espírito de vida, a nossa vida, esse ar que respiramos, que é um espírito que é Ele que realmente nos faz viver. Porque quando Deus quer nos recolher, Ele toma esse espírito de vida e recolhe para Ele, porque é dele. E esse espírito de vida deseja coisas do céu. Por quê? Porque o espírito de vida, ele conhece o céu. Ele veio do céu. Ele é formado na presença de Deus. O espírito da nossa vida, esse que nos dá vida, que faz a gente viver, faz a gente andar, caminhar, ter inteligência, trabalhar, se locomover com o nosso corpo físico. Lá dentro de nós tem um espírito que nos dá vida. E esse espírito, ele veio das mãos de Deus, da boca de Deus, do sopro de Deus nas nossas narinas. O espírito de vida não é terreno, é do céu. E por isso que nós temos desejo de entrar no céu. Por isso que nós temos desejo, muitas vezes, as pessoas que estão tão perto de Deus, vivem uma vida consagrada para Deus, vivem uma vida assim, na obediência mesmo. Ah, como a gente deseja, né? Que muitas vezes o Senhor venha nos buscar. Não porque estamos até querendo no sentido assim, eu quero morrer. Mas porque no céu é bem melhor. Porque o espírito da nossa vida pertence para o céu. É de lá que o espírito de vida veio para nós. E é para lá que o nosso espírito de vida vai voltar quando Deus nos levar, chegar o último dia da nossa vida e a morte vier ceifar. Esse espírito de vida voltará para Deus. E este corpo que quer hoje comandar você, este corpo aqui que é de terra, que é pó, que é cinza, que é carne, não tem nada a ver com o Espírito de Deus. Tem nada a ver com as coisas espirituais. Então, esta carne, ela luta contra o Espírito de vida, que veio
da mão de Deus, que veio de Deus para nós. Nos deu vida, o Espírito entrou em nós, porque Deus soprou em nossas narinas. Deus formou nós no ventre da nossa mãe e nos deu um espírito de vida dentro de nós. Nós temos esse espírito de vida, nós temos uma alma e nós temos um corpo. E a guerra nossa de todos os seres humanos, não tem este ou aquele que não tem essa guerra. A nossa guerra é contra a nossa carne. Que a nossa carne ela quer delícia, a nossa carne é preguiçosa para Deus. A nossa carne não quer orar, a nossa carne não quer jejuar, a nossa carne não quer ler a palavra de Deus. A nossa carne não quer perder minutos lendo a palavra de Deus. Coloca preguiça em nós de lermos a palavra. Coloca falta de vontade de orarmos, de dobrarmos nosso joelho, ou sentado ou deitado, mas tira a sua vontade de falar com Deus. Que a nossa carne não sabe o que é coisas espirituais. Ela é carnal. Ela só conhece aqui esta terra. Mas nossa luta é o Espírito que Deus nos deu. Ele clama por justiça. O Espírito de vida que Deus nos deu deseja, almeja as coisas celestes, as coisas do céu. E é por isso que nós temos essa guerra. Que nós queremos servir a Deus, nós sabemos que nós temos que estar debaixo da potente mão de Deus, nós sabemos que temos que falar mais com Deus, pelo menos ler um pouco a palavra de Deus, ir para a casa de Deus, ouvir a palavra. Pode ver que para ir na igreja muita gente vai porque ainda pensa assim, nossa, se eu não for, meu Deus, eu estou tão errada, tão errado, aí vai pro culto, mas chega lá, às vezes não presta atenção, que está pensando em outra coisa. Ou um tal de ir no banheiro, um tal de ir tomar água, não sei da onde dá tanta sede na hora do culto. Então, amados, a nossa carne, ela não quer sentar e ouvir Deus falar. Não é a minha carne, se eu não vigiar, ela tem isso também. Todos os seres humanos têm isso. Porque todos os seres humanos são iguais, espírito, alma e corpo. O espírito é espiritual, vem de Deus. A alma, Deus nos deu uma alma que é a área do nosso sentimento. Nós sentimos as coisas. E o nosso corpo é aonde nós temos que lutar. Porque a primeira coisa, Deus escolheu o nosso corpo como templo para Ele morar. Deus escolheu o meu corpo como uma casa para Ele morar. Deus escolheu o meu corpo para Ele morar aqui dentro. Deus escolheu o seu corpo, Leonice, para Ele morar aí dentro com o Guilherme. Alabacantará, Surianda. Aleluia! Deus escolheu o seu corpo, Suzana Ferreira, Solange da Silva Mota. Deus escolheu o seu corpo, o meu corpo, para Ele morar dentro de nós. E será que nós estamos querendo que Deus more dentro de nós? Através do Espírito Santo de Deus. Gente querida, amados irmãos, por favor, lembre que nós temos que ter Deus para dominar a nossa vida. Não viva de qualquer jeito. Não viva o bel prazer, eu faço como eu quero, eu sou inteligente, eu sou capaz. Não é não. Se o Espírito de Deus não estiver em mim, dominando, ensinando, eu pereço. Tem aquele hino que fala, eu só tenho que ouvir a voz de Deus, né? Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança do começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Se nós não ouvirmos a voz de Deus, nós perecemos, nós morremos. Mas se nós ouvirmos a voz de Deus, nós prosperamos em tudo. Nesta noite, com esse capítulo que Deus me deu, Isaías 59, Ele está querendo dizer para nós: não deixe, Lisete,
Não deixe, amadas irmãos e irmãos que entraram aqui, o seu pecado encobrir seu rosto de Deus, para que você não veja Deus, para que você fique oculto aos olhos de Deus. Se apresente diante de Deus com a cara limpa. Eu sei, Senhor, que eu sou pecadora. Eu sei, Senhor, que eu sou pecador. Não tem como fugir disso. Mas eu sei que o Senhor quer me lavar com o teu sangue precioso. E nesta tarde, nesta noite já quase, Senhor, eu quero pedir que o teu sangue me lave, meu espírito de vida que veio do Senhor, que sofre porque a minha carne quer oprimir a vontade de Deus no meu espírito. Eu quero que o Senhor coloque o teu sangue na minha alma, que está chorosa, está achando que eu vou perder a batalha. Me sinto só, me sinto solitária, me sinto tão pequena. Então, Jesus, você tem que pedir também, me cobre com o teu sangue a minha alma. O meu corpo é tão frágil, estrutura frágil. Os anos estão passando e eu cada dia mais me sinto mais frágil do meu físico. Não importa que este físico se desfaleça, não importa que este físico venha se desfazer, ficar feio, ficar desgastado, ficar velho. Não importa, remicanta lamanai, mas importa que nós busquemos a Deus, para que dentro de nós seja renovado o nosso espírito de vida, o qual nos dará força, coragem, ânimo, autoridade, sabedoria para fazermos realmente a vontade de Deus. Esta é a palavra que Deus me deu, Isaías capítulo 59. A mão de Deus não está encolhida, mas diz no versículo 2, mas os vossos pecados fazem divisão. Agora, estou aqui pregando uma palavra na qual eu não sou pecadora? Claro que eu sou. E eu tenho que tomar muito cuidado para os meus pecados não fazer divisão, não encobrir o meu rosto, para eu ficar cega, sem enxergar Deus. Porque é isso que o pecado faz. Aqui, ó. A mão do Senhor não está encolhida para que possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que possa te ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Entendeu? O inimigo, ele faz de tudo. O inimigo trabalha de dia, de noite, de madrugada, ele não para. Ele faz lá os aconselhamentos, se é, você pode chamar isso de aconselhamento, ou é estultícia dele, loucura de Satanás. Ele se reúne lá com os cafajestes dele, e lá eles ficam fazendo conciliamento entre eles, vamos atacar fulano, vamos atacar fulana, vamos atacar tal igreja, vamos atacar aquela casa, vamos atacar isso, vamos atacar aquilo. Ele veio para matar, roubar e destruir, João 10:10. Mas Jesus veio para nos dar vida, e vida com abundância. E é por isso que eu prego aqui com toda certeza. Busquemos a Jesus, ainda que falhos. Eu sou falha também, mas eu tenho um Deus que falou para mim que Jesus morreu por mim. Jesus morreu por você, e o sangue escorrido na cruz do Calvário, ele já perdoou os nossos pecados. Hoje nós temos que querer ele para conviver com ele, andar com ele, obedecer a ele, fazer a vontade dele. E nós seremos livres das garras terríveis de Satanás. Queiramos Deus, queiramos chegar mais perto de Deus. Como diz Isaías, ele não está com a mão encolhida, mas os pecados fazem divisão. Alguém pensa, mas ninguém é santo, irmã Lisete, ninguém é puro, realmente. A começar de mim. Eu sou a pregadora, mas eu também não sou pura, também não sou santa, mas eu sou alguém que conheço a palavra, e a palavra me diz, clama a mim, que eu vou te responder. Buscai-me e achareis, Lisete. A palavra de Deus fala para mim. O meu sangue é remidor, Lisete. Clamemos pelo sangue de Jesus sobre nossas vidas, sobre nossas famílias.
sobre a sua igreja, seu lar. Clame o sangue de Jesus sobre o seu casamento, sobre sua cama, que você dorme com seu esposo. Clame o sangue de Jesus. Ninguém é perfeito, mas Deus fala: buscai-me e achareis, quando o buscar de todo o seu coração. Tem que ser de coração, tem que ser de alma, tem que ser lá do profundo da sua alma. Eu necessito de ti, ó Deus, porque o Senhor fez a irmã Lisete pregar e explicou direitinho. Tem o espírito, tem a alma e tem o corpo. Você que entrou agora, vai lá no começo para você ver o que Deus falou na palavra. Deem mais valor para a palavra, queridos e queridas. Deem mais valor à palavra de Deus explicada. E não é bonito? Lindo, maravilhoso e edifica. Mas a palavra, ela vem às vezes para nos corrigir, para nos alertar, para nos abençoar, para nós entendermos que estamos errados. A palavra vem de acordo com aquilo que Deus vê que eu preciso ouvir, você precisa ouvir. Todos os cristãos têm que dar mais valor para a palavra de Deus. Porque a palavra é a nossa bússola, a palavra é a nossa orientação, a palavra é esclarecimento para nós. Amém, amados? Então vamos buscar mais de Deus, para que Ele possa nos ensinar. Senhor, eu te agradeço por esta palavra. Esta palavra é tua, Senhor. Eu não fiz nada aqui, somente sou um instrumento teu. Somente sou uma serva tua que estou aqui falando de acordo com o que o Senhor está dando para mim falar, ó Pai. Confirma, Pai, a obra das minhas mãos. Sim, confirma a obra das minhas mãos. Dai vitória a cada um que já entrou nesta live. Os que ainda vão entrar, Senhor. Dai vitória, Senhor, a cada um. A minha vida, a minha família, a todos e a família de cada um. Dai vitória em nome de Jesus. Amém, amados. Marco Duarte, Rosângela Xavier, aleluia. Deus seja louvado, né, nesta live aqui. Vanderlei Ribeiro, bem-vindo em nome de Jesus. Entrou bastante gente, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E todos que pedem oração aqui, eu entrego a Deus, tá? Eu leio tudo certinho e ponho na mão de Deus num pedido especial na minha oração. Tá bom, amados? Está encerrada essa live, né? Até amanhã, se Deus assim nos permitir, né? Deus abençoe, uma boa noite aí. Falta 1 minuto para as 18 horas. Já está entrando a noite. Bem-vinda a noite. Com o poder do Espírito Santo de Deus sobre nós, sobre a nossa família. Em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus. Até amanhã, se o Senhor nos permitir. Deus abençoe a todos. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja comigo, a minha família, meus vizinhos, esteja contigo e a sua família, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Shalom.